Oi, eu sou o professor Antônio César e essa é a sexta videoaula do curso de Física 1. Nesse vídeo nós vamos falar de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Tratam-se de dois casos particulares de movimentos unidimensionais, sendo o primeiro associado a um movimento que ocorre a velocidade constante e o segundo quando o objeto se move a uma aceleração constante. Nós vamos nesse vídeo calcular, a partir dessas informações, calcular a posição instantânea. Primeiro utilizando o cálculo diferencial integral, depois a partir de uma análise gráfica. No caso do movimento unidimensional, a trajetória ela vai estar limitada a uma reta, né? Ou seja, ela é sempre retilínea e só vai poder ocorrer em dois sentidos específicos, né? Nós já vimos em vídeos anteriores que eu posso representar um espaço unidimensional por um eixo orientado, eu escolhi aqui o eixo X, e também que eu posso associar esse eixo a um vetor e, a partir dele, descrever todas as grandezas vetoriais associadas ao movimento, né? Então, nesse caso, numa posição x1 para o instante de tempo t1, eu tenho um objeto, ele, nesse mesmo instante de tempo, vai ter uma velocidade v1, né? E vamos supor que o objeto, para um instante de tempo t2 maior que t1, ele atinge a posição x2. Vamos considerar que o movimento se restringiu ele correu só nesse sentido, né? Saindo de x1, chegando a x2. Ao chegar na posição x2, o objeto tem uma velocidade v2 que pode ser maior, igual ou menor que v1. Isso vai depender, obviamente, se o objeto está sujeito ou não a uma aceleração e qual o sentido dessa aceleração. Esse seria um contexto geral, né, do movimento. Se eu medir ΔX, ou seja, o deslocamento, né, x2 menos x1, exceto se o objeto se moveu exatamente de x1 para x2, exceto nessa condição, eu não vou poder associar a magnitude ΔX a uma medida exata da distância, certo? Então, no movimento dimensional, somente quando o objeto se move em um único sentido é que a magnitude de deslocamento coincide com a distância percorrida, tá? Então, esse é o contexto geral que nós temos. Vamos agora analisar para os dois casos especiais. Eu vou começar pelo movimento retilíneo e uniforme. Nós já definimos ele, é um movimento unidimensional no qual o objeto se move a uma velocidade constante, ou seja, para quaisquer instantes de tempo, ela vai assumir sempre o mesmo valor. Então, se eu for escrever a velocidade instantânea, ela pode ser expressa dessa maneira aqui, na forma vetorial, em termos do vetor x, né? E nós vimos também que eu defino a velocidade instantânea pela derivada da posição instantânea no tempo, certo? Então, dx dt vai ser igual a v0, isso é uma constante, né? Um resultado interessante aqui é que, se eu for calcular a velocidade média, não importa quais sejam os intervalos, qual seja o intervalo qual seja o deslocamento x2 menos x1, o resultado sempre vai ser v0, certo? A velocidade média sempre vai ser igual à velocidade instantânea. Aí, pensando em resolver, ou seja, em determinar a posição instantânea, eu vou fazer uma pequena substituição aqui, considerar t1 igual a t0, né? Com isso, a posição x1 vai ser a minha posição inicial, eu vou representar por um x índice 0, e t2 vai corresponder a um instante t qualquer, né? A única restrição é que t seja maior que 0 e, portanto, x2 vai corresponder a uma posição x de t. Com isso em mente, eu vou agora proceder com o cálculo da posição instantânea. dx dt igual a v0, essa equação ela me permite estabelecer a relação dx igual a v0 vezes dt. Sendo essa relação correta, né? Ou seja, eu podendo escrever essa igualdade, eu posso agora aplicar a integral
sobre dx no primeiro membro e a integral sobre v0 dt no segundo. Como v0 é constante, ele não vai ser afetado pela integração, então a integral de dx vai ser igual a v0 vezes a integral de dt. Essa é uma integral definida, tá? Onde a integral em dx eu estou definindo de x0, que é a posição inicial, a x. Se eu definir dessa maneira, a integral em t os limites de integração devem ser correspondentes aos limites escolhidos em x. Então, se aqui é x0, aqui tem que ser t0. Se aqui é x, aqui tem que ser t. Essa integral é simples, ela vai me dar x menos x0, e essa integral vai me dar t menos t0. Certo? Na verdade, é a mesma integral, só mudou a variável, o resultado tem que ser o mesmo. Resolvida a integral, eu tenho a equação x igual a x0 mais v0 ΔT, onde ΔT é t menos t0. Essa equação é interessante porque, no caso do movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento que ocorre a uma velocidade constante, uma velocidade instantânea constante, a posição instantânea ela varia linearmente com o tempo, certo? É isso que essa equação está me dizendo, ou seja, vai corresponder a uma função de primeiro grau no tempo. Eu posso determinar essa função por uma análise gráfica, né? Se eu fizer o gráfico da velocidade em função do tempo, a área subentendida pela curva da velocidade vai me dar justamente uma medida do deslocamento de x0 até x de t. Vamos fazer essa análise agora. Representando graficamente a velocidade, sendo v0 constante, entre os instantes t0 e t, eu vou ter uma linha paralela ao eixo do tempo, certo? Ao eixo das abscissas. A área que eu mencionei, eu estou chamando de S. E essa área, estou colocando aqui entre aspas, porque ela não vai ser medida em metro quadrado, por exemplo, ela tem um valor que é igual ao valor absoluto do deslocamento, certo? Na verdade, se a gente pensar na unidade de medida de S, vai ser metro por segundo vezes segundo, portanto, S aqui vai ter como unidade de medida o metro, né? Então, essa área aqui ela é igual a V0 vezes T menos T0, né, ΔT, mas também, por definição, ela vai ser igual a ΔX, certo? Então, igualando essas duas equações, eu obtenho exatamente a solução que eu calculei usando a integração. Nesse sentido, né, eu posso, a partir dessa análise gráfica, medir o deslocamento. Né? Eu não precisaria fazer o cálculo diferencial integral, usar o cálculo diferencial integral. Basta fazer essa análise gráfica aqui e, com isso, eu consigo determinar x de t. A questão é que, à medida que a velocidade vai dependendo do tempo de forma cada vez mais complicada, medir essa área sobre a curva se torna cada vez mais difícil. Mais difícil sob o ponto de vista geométrico. Sobre o ponto de vista do cálculo diferencial integral, é exatamente isso que eu faço quando eu realizo uma integração. Eu estou calculando a área subentendida pela curva do integrando. Né? O integrando é a derivada da função primitiva. Vamos fazer a representação gráfica agora da posição, e já sabendo que a posição varia linearmente com o tempo. Isso significa que é uma função de primeiro grau, ou seja, eu vou ter uma curva com uma certa inclinação em relação ao eixo do tempo, certo? Então essa é a representação, essa seria a função que vai descrever x de t no caso do movimento retilíneo uniforme. Eu destaquei esse ângulo alfa porque se eu suponho que eu não defini eu sei que é uma função linear, mas eu não defini exatamente quem é essa equação, né? Se eu conheço esse ângulo, basta calcular a tangente dele e eu determino a velocidade, né? É porque a tangente do ângulo alfa vai corresponder ao coeficiente angular dessa reta, certo? Então, uma vez que o coeficiente angular da reta é a medida da velocidade, né, eu tenho, pela tangente de alfa, uma medida de V0. Na verdade, quando nós temos
uma função x de t que ela é não linear, a medida da velocidade ela segue essa ideia, só que ao invés de considerar uma única reta, eu vou considerar retas que cortam a função em apenas um ponto e eu meço a inclinação dessas retas, né, que me dá uma medida da derivada da função x de t correspondente àquele ponto em que a reta intercepta a função, certo? Isso é uma definição de derivada, definição geométrica derivada que a gente vê lá no curso de cálculo. Tá? Só estou puxando ela aqui de memória. Então, beleza. Eu consigo, tanto pelo cálculo diferencial integral como por uma análise gráfica, obter as informações, obter a posição instantânea no caso do movimento retilíneo uniforme. Vamos agora analisar o movimento retilíneo uniformemente variado. O que muda é que o que é constante agora é a aceleração. Não estou considerando mais uma velocidade constante no tempo, né? Nesse caso aqui, eu posso definir a aceleração instantânea dessa maneira, né? dv dt, nós construímos na aula anterior, isso indica que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade instantânea no tempo. E sendo A uma constante, isso vai impor para mim que a medida da aceleração média ela sempre vai ser igual à aceleração instantânea, né? Quaisquer que sejam V2 e V1, eu sempre vou acabar medindo A. Vejam que aqui eu tenho meio que uma repetição, né, do ponto de vista matemático apenas, dos cálculos que nós fizemos para determinar a posição instantânea no movimento retilíneo uniforme, certo? Novamente, uma repetição do ponto de vista matemático. Fisicamente, a coisa é diferente, porque agora o que eu vou obter a partir da integração da aceleração é a medida da velocidade instantânea, né? O procedimento é exatamente o mesmo que nós vimos no caso do movimento retilíneo uniforme, procedimento matemático, só que agora quem varia linearmente com o tempo não é a posição e sim a velocidade, certo? Essa é a medida da velocidade instantânea. De forma similar ao que fizemos no movimento uniforme, eu posso, pelo gráfico da aceleração, determinar essa equação para a velocidade instantânea. Então, construindo o gráfico da aceleração em função do tempo, estabelecendo esse gráfico dentro do intervalo entre t e t0, essa área S0 ela é igual à variação em módulo, né? A magnitude ou a medida dessa área S0 vai corresponder à variação de velocidade sofrida pelo objeto entre t e t0, certo? Então S0 igual a ΔT, né? E isso vai implicar S0 igual a ΔV. Novamente, se eu for determinar a unidade de medida de S0, lembra que eu estou multiplicando a aceleração por tempo, né? Metro por segundo ao quadrado vezes segundo, isso vai dar metro por segundo, portanto S0 tem como unidade de medida o metro por segundo. Nós determinamos a velocidade e a partir de agora a gente pode determinar a posição, certo? Vamos fazer uma representação gráfica da velocidade, tá? Ela vai corresponder a uma função linear no tempo, a gente já sabe disso, né? Só que agora eu tenho a oportunidade de, analisando graficamente, determinar a posição, certo? De determinar a posição instantânea. Antes de fazer isso, nós vamos fazer a consideração de que a tangente do ângulo beta ela é igual à aceleração do objeto, né? Isso aí, novamente, eu estou repetindo algo que a gente já havia discutido lá para o movimento retilíneo uniforme, só que no movimento retilíneo uniforme, aqui era a posição em função do tempo. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, aquela análise se aplica para a velocidade em função do tempo, certo? Então, a tangente do ângulo beta caracteriza o coeficiente angular da função linear, por sua vez, o coeficiente angular é igual à aceleração.
certo? Então, se eu conhecer o beta aqui, calculo a tangente de beta, determino. Vamos pegar esse mesmo gráfico agora, ignorar o ângulo, né? E calcular a área subentendida pela curva no intervalo entre t e t0, certo? Eu dividi aqui em duas áreas porque a primeira área, S2, ela vai corresponder, isso aqui na verdade é um trapézio, né? Mas eu prefiro fazer assim porque a gente pode interpretar essas duas áreas da seguinte maneira. Essa área S2 é como se eu tivesse um movimento retilíneo uniforme a velocidade constante V0, certo? Significa então que eu tenho um termo linear com o tempo associado à medida do deslocamento. Por sua vez, eu vou ter nessa área S1, como ele é um triângulo retângulo, essa aqui ela vai estar associada a um termo quadrático com o tempo. Por quê? Ela vai depender da diferença V menos V0, lembrando que V cresce linearmente com T, e da diferença T menos T0, certo? Então, no cálculo de S1, vai surgir um termo quadrático no tempo. Tá? A área total abaixo da curva de velocidade é igual ao valor absoluto do deslocamento. Nós fizemos essa consideração para o movimento uniforme, aqui não vai ser diferente, porém a área, o que é diferente é justamente a área subentendida pela curva. Essas duas áreas somadas vão ser iguais a ΔX. Então, a área do triângulo retângulo, ela vai ser ΔV vezes ΔT sobre 2, essa é a medida da área de um triângulo, né? Que é a área do retângulo dividido por 2. Se eu substituo ΔV, né? Ou se eu reescrevo ΔV em termos de ΔT, o resultado que eu tenho é A sobre 2 ΔT ao quadrado. Né? ST, a área total, vai ser V0 ΔT mais A sobre 2 ΔT ao quadrado, isso igual a ΔX. Né? V0 ΔT seria a área S2. Então, essa equação aqui me permite estabelecer essa equação horária, x igual a x0 mais V0t menos t0 mais A sobre 2t menos t0 ao quadrado. Essa é a medida da posição instantânea e veja que construímos ela a partir de uma análise gráfica. Mas essa mesma equação ela pode ser obtida pelo cálculo diferencial integral. Né? Dx vai ser igual a v vezes dt, então a integral de x0 a x de dx vai ser igual à integral de t0 a t de v de t dt. Como v agora depende do tempo, né, eu não posso simplesmente tirar a velocidade dentro da integral. Eu vou ter que resolver a integral contando com a expressão completa da velocidade. Né? A integral de dx vai ser x menos x0, então eu posso escrever dessa maneira. O trabalho que eu tenho agora é resolver essa segunda integral. Né? A integral de v de t dt, eu coloquei em destaque aqui. V de t vai ser V0 mais A t menos t0. Né? Então, a primeira parcela, né, da expressão de v de t vai ficar V0 integral de t0 a t dt. A segunda parte vai ser A vezes a integral de t0 a t de t menos t0 dt. Certo? Essa integral a gente já conhece, vai ser V0 t menos t0. A segunda integral vai me dar como resultado t menos t0 1 sobre 2 t menos t0 ao quadrado. Certo? Então, o resultado da integral da velocidade em função do tempo vai ser V0 t menos t0 mais A sobre 2 t menos t0 ao quadrado. Aqui eu estou usando, obviamente, os conhecimentos do cálculo diferencial integral. Repito, dominar a geometria analítica e dominar o cálculo diferencial integral são fundamentais para um bom andamento desse curso. Né? Portanto, a posição instantânea vai ser x0 mais v0, t menos t0, mais A sobre 2, t menos t0 ao quadrado. Né? Não coloquei as unidades de medida, peço desculpas. Isso aqui em metro, isso aqui também em metro. Né? A posição instantânea em um movimento retilíneo uniformemente variado obedece a uma função quadrática no tempo. Né? O termo quadrático vem do fato
e você depender de t ao quadrado, né, da expressão depender de t ao quadrado. Né? Lembrando que a variável aqui é t, t0 é uma constante. Então vamos representar graficamente a equação horária para o movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? A representação gráfica, considerando x como eixo das ordenadas e t como eixo das abscissas, vai ser uma curva desse tipo. Né? Uma parábola tem... esse é um esboço de uma parábola. Tá? Considerando o intervalo de tempo entre t0 e t, a curva, de fato, vai corresponder a esse trecho aqui, em verde. Eu só coloquei a cor azul apenas para destacar o trecho. Certo? Então, o deslocamento entre x0 e x, no instante entre t0 e t, a curva correspondente ao deslocamento vai ser esse trecho da parábola. Então, e com isso a gente mediu a posição instantânea para um movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Para calcular a velocidade a partir dessa curva, basta eu derivar, né, x de t. Tá? dx dt vai me dar a velocidade, dv dt vai me dar a aceleração. Graficamente, se eu quisesse conhecer a velocidade para um ponto, olhando a setinha aqui, se eu escolhesse esse ponto, por exemplo, eu traçaria uma reta tangente à curva nesse ponto, e a inclinação da reta, o coeficiente angular dessa reta, tangente à curva nesse ponto específico, vai me dar a medida da derivada. Né? Então, isso significa que para qualquer um dos pontos ao longo da curva, eu teria que traçar retas tangentes e medir o coeficiente angular. Essa é a interpretação geométrica da derivada. Tá? Vou botar aqui, porque esse não é curso de cálculo. Como eu já disse, conhecimentos de cálculo diferencial, integral e geometria analítica são pré-requisitos para esse curso. Por fim, vamos obter um resultado que é correspondente ao movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, vamos obter uma equação que é derivada das equações da posição e velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então vamos pegar as equações horárias da velocidade. Aqui eu estou considerando t0 igual a zero, tá? Por isso que eu simplifiquei a equação, e o mesmo para x. Estou considerando t0 igual a zero, daí o instante inicial igual a zero, daí eu vou ter uma velocidade instantânea, v de t igual a v0 mais at, uma posição instantânea, x de t igual a x0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado. Certo? Se eu pegar agora, reescrever a variável t em termos de v e substituir nessa equação de x, eu vou obter uma relação onde o deslocamento sofrido por um objeto ele vai ser proporcional à diferença entre os valores quadráticos das velocidades final e inicial. Certo? Então eu vou ter que v quadrado vai ser igual a v0 ao quadrado mais 2a Δx, e essa é a equação de Torricelli. Novamente, para obter essa equação, eu pego essa primeira, isolo a variável t, ou seja, escrevo t em termos da velocidade e substituo o resultado na equação x, na equação de x, né? Na equação da posição instantânea. Então, vou substituir t pela expressão que eu obtenho, né, em termos da velocidade. Ao fazer isso, eu vou chegar inevitavelmente nessa equação, e ela, como eu já disse, é a equação de Torricelli. Eu posso usar essa equação para resolver, para calcular, tirar informações do movimento de um objeto? Pode, mas sem perder de vista isso aqui. Ela é válida somente se a aceleração for constante. Se eu tenho uma aceleração que é variável no tempo, ou seja, se eu estou saindo de um movimento retilíneo uniformemente variado, eu não posso mais usar essa equação, certo? Ela não vai ser válida. Então não adianta nada tentar usar ela para calcular velocidade ou deslocamento quando o problema não é caracterizado por uma aceleração constante.
Bom, pessoal, é isso. Esse foi o conteúdo que eu preparei para essa videoaula. Com base nesses dois movimentos, agora a gente consegue analisar alguns casos simples, né? Algumas situações simples que correspondem a movimentos unidimensionais e situações que vão corresponder a movimentos em duas dimensões. Até o próximo vídeo.